Qual é o mensageiro para a sétima era? Porque foi 7 eras, 7 mensageiros, 7 períodos, 7 mensagens. Agora o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 não foi o responsável pela mensagem do primeiro selo, do segundo selo, do terceiro selo, do quarto selo, do quinto selo, do sexto selo. Não. Ele é responsável pela mensagem do sétimo selo. E às vezes é justamente aí onde nós fazemos confusões. Muitas das vezes nós queremos trazer o sexto selo para os nossos dias. E se você observar atentamente, você que é conhecedor das Escrituras, se você observar atentamente, por que Deus deixou explicitamente lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no começo de toda a criação, ele deixou registrado os 7 dias da semana. Por quê? O primeiro dia sendo representado no domingo, o segundo na segunda-feira, o terceiro dia na terça-feira, o quarto dia na quarta, o quinto dia na quinta, o sexto dia na sexta-feira e o sétimo dia no sábado. Porque o sétimo é conclusão, é término de obra, é obra acabada. O sétimo fala de descanso, repouso. E Deus, por sua vez, na criação, Ele trabalhou do primeiro ao sexto dia. Do primeiro ao sexto dia. Ele não trabalhou no sétimo dia. Porque o sétimo fala de obra acabada, obra terminada. O 7 fala de descanso, repouso. Agora uma coisa nos chama a atenção, que no 7 selo você vai encontrar uma besta no primeiro selo, uma besta no segundo selo, uma besta no terceiro selo e uma besta no quarto selo. Mas você não encontra uma besta no quinto selo, também você não encontra uma besta no sexto selo, não encontra uma besta no sétimo selo. Porque quem rege o sétimo selo, quem se apresenta no sétimo selo, é o próprio Cristo. Então há uma conexão entre o sétimo mensageiro idêntica com Cristo. Nenhum dos outros 6 mensageiros aparece em cena com uma mensagem auxiliado por um anjo. Nenhum dos outros mensageiros. Um anjo físico. O único que aparece em cena sendo auxiliado por um anjo é o sétimo selo, o sétimo anjo.
E nós tivemos as 4 bestas representando o poder celestial, o poder de Cristo. O boi, o leão, o homem e a águia. 4 animais. Aí você olha para o outro lado, para o anticristo, também você vê 4 bestas. Cavalo branco, cavalo negro, cavalo vermelho e cavalo amarelo. E aí há uma mistura desses 4 cavalos do anticristo, formando uma conexão e transformando em uma cor só, amarelo, que representa a morte. A fruta ou ela está verde ou ela está madura. Agora tem um tempo que ela está amarela. Você chega no pé de fruta e fala, ela está amarela, já ela está madura, está no ponto de colheita. E foi justamente no 4º período, que é o período que antecederia a vida de Cristo e o término do anticristo, porque a noiva subiria no quarto selo. Aí quando você chega no 5º selo, você encontra almas reclamando seu direito, gemendo, pedindo vingança debaixo do altar. E esse altar está exatamente estabelecido diante do trono de Cristo. Ó Senhor, até quando vingará o nosso sangue das mãos daqueles que estão sob a terra? Eles ainda não estavam no inferno. Eles ainda estavam na terra. Então no 5º selo não tem uma besta, mas tem almas gemendo. E no 6º selo também não tem um animal, uma besta. Tem tribulação. Tem 2 profetas, as 2 oliveiras de Apocalipse 11:3 e tribulação. E no 7º selo, que é o término, o desfecho, está ela com ele repousando. Morena fala na mensagem, o 6º selo, a partir do parágrafo 22, ele nos diz assim: algo aconteceu hoje quando este selo foi revelado. Algo aconteceu hoje quando este selo foi revelado. Quando o 6º selo foi revelado. A tal ponto que tive que caminhar fora, no pátio. A pressão era muito grande. Simplesmente caminhar um pouquinho pelo quintal. Simplesmente caminhar um pouquinho pelo quintal. Um pouquinho pelo quintal. Isto é certo. Aquilo simplesmente quase tirou o meu fôlego. Vem? Então você fala uma atenção, ó que coisa, vem sobre você. Você fala e vem uma atenção sobre você.
Nós ministros que pregamos o Evangelho, pregamos a palavra, você passa por 2 períodos de tensão. Primeiro vem uma tensão nervosa, o que você vai entregar, o que você vai falar. Depois, em segundo, uma outra tensão nervosa de como que a igreja vai receber aquilo que você entregou. Agora, um homem, ele não pode ser censurado, principalmente por outro pregador. Um pregador não pode censurar o outro pregador, mesmo se tratando de pregador. Porque o pregador, quando ele tem uma missão, uma responsabilidade, ele estuda, ele lê, ele ora, ele medita, ele jejuma, e ele fica debaixo de uma tensão. Oxalá todo pregador não tivesse segundas intenções. O que é essas segundas intenções? Não tivesse que ter uma tensão no trabalho espiritual e no trabalho material. É injustificável. Porque a tensão natural pode prejudicar o espiritual. Antes dele subir à plataforma, abrir as escrituras, ler, pregar, ensinar, ele deveria ter um companheirismo com Deus tão profundo, mas tão profundo, de que todas as tensões laterais sejam afastadas dele, tiradas dele. Ainda mais em uma era que nós vivemos, que nós temos que calcular, medir, examinar, raciocinar sobre aquilo que nós vamos falar. Onde você é observado, você é calculosamente observado, vigiado. E quando você vai pregar para um público, para um povo, que sabe tanto quanto o que você sabe. A única diferença do público é que eles não têm o ofício. E se o pregador dá um deslize, um escorregãozinho, ele é notado. Ele é notado. Veja no parágrafo 17. Olha quem era o irmão Brana. Olha o estado do irmão Brana. Olha a qualificação que o irmão Brana tinha de Deus. E veja o que aconteceu com ele no parágrafo 17 da mensagem do sexto céu. Ele disse assim: e digo eu gostaria de dizer algo também. Eu encontrei naquela caixa 4 ou 5 coisas muito importantes para mim. Uma caixinha onde as pessoas colocavam as perguntas, interrogações. Se ele pregava algo que eu não concordava, eu escrevia um bilhetinho e jogava naquela caixinha. Eu não ia repreender ele de cima do púlpito. Eu não ia
parar ele em cima do púlpito para fazer a minha questão. Eu ia na caixinha e colocava a minha observação. Fui informado que eu com certeza desejo me desculpar. Eu com certeza desejo me desculpar. Agora, quem somos nós? Nós nunca achamos que nós devemos desculpar. Nunca nos humilhamos, nunca nos assentamos para desculpar. Quando nós somos questionados, a nossa tendência é procurar uma via de escape para justificar aquele deslize nosso. Mas eu não quis falar isso. Mas eu não quis dizer isso. Sempre estão tentando dar uma desculpa. Mas com o irmão Branham era diferente. Eu desejo me desculpar. Estão as fitas ligadas? Ele pergunta. Estão ligadas? Eu gostaria de me desculpar com meus irmãos. Eu gostaria de me desculpar com meus irmãos. Aqui está a grandeza do homem. Com meus irmãos ministros e com vocês que estão aqui. Eles disseram que outra noite, quando eu estava falando sobre Elias, aquela hora, quando ele pensava que ele era o único que iria estar no rapto. Naquele momento que Elias estava isolado ali, e ele pensava que ele era o único que ia subir no rapto. Mais ninguém iria, só ele. Cheio de si. Ou que era o único que iria ser salvo. E eu disse, 700 em vez de 7.000. E quando ele estava naquela situação, ainda tinha mais 7.000 além dele. Ele não era o único. Só que o irmão Branham comete um equívoco, permitido por Deus, não sabemos. Em vez dele falar, pronunciar 7.000, ele pronunciou 700. Não é isso? A congregação disse, sim, senhor. Bem, com certeza eu sinto muito por isso. Gente, eu sabia melhor do que isso. Eu sabia melhor do que isso. Eu sabia que não era 700, que era 7.000. Mas houve um equívoco da minha parte. Que grandeza! Apenas uma falha no modo de falar. Porque eu sabia que era 7.000. Eu não falei porque eu não sabia. Eu falei porque eu cometi um equívoco. Mas eu sabia que era 7.000. Eu simplesmente não disse corretamente. Eu lhes agradeço. E aquilo significa que eu fico contente por vocês estar observando o que eu digo. Às vezes, um sermão de 2 horas, 3 horas, às vezes 1, 2, no máximo 3, vai observar uma desconexão. Mas todos aplaudem, todos ouvem, todos regozijam e todos ficam quietos. Mas tem alguém lá no meio
que ele está no mesmo espírito do pregador. E ele está acompanhando o pregador linha por linha. E ele sabe quando o pregador errou e quando o pregador não errou. Ele pode não falar nada, por respeito, por temor, ele pode não falar nada, para não tornar um alvoroço, mas ele sabe que está errado, então ele fica quieto. E vocês veem então que são 7.000. Diferente de nós erramos e não queremos que ninguém da igreja nos corrija. Mas ele aceitava a correção. Por isso ele tinha sucesso naquilo que Deus mandava ele fazer. Eu recebi 2 ou 3 notas em relação a isso. Que quer dizer, irmão Branham, eu creio que o senhor cometeu um engano. As pessoas não dizem que ele estava errado. Disse, eu creio que o senhor cometeu um engano. E como ser humano, todo ser humano pode se enganar. Todos. Dizia, não era 7.000 em vez de 700, irmão Branham. Eu pensei, com certeza, eu não disse 700, bem? Então Billy, ele tinha consciência que ele não tinha dito. Aí então Billy chama a atenção dele. E então a primeira coisa que você sabe, eu peguei outras notas, ela dizia, irmão Branham, o Senhor, eu creio que o Senhor disse 700, irmão Branham. A pessoa disse, irmão Branham, aquilo foi uma visão espiritual, que haveria somente um tipo. Você está tipificando com 7? Alguém achou impossível ele errar. Falou, irmão Branham, será que isso não foi apenas uma visão? Um tipo? Isso te leva ao limite. Quando você começa a pensar essas coisas, veja, e é o bastante, isso me deixa nervoso. Isto me deixa nervoso. Quando eu cometo um gafe, um erro, um tropeço, e eu sei que aquilo atingiu alguém, isto me deixa nervoso, diz o irmão Branham. Porque nós não queremos magoar pessoas, nós não queremos ferir pessoas, nós não queremos que as pessoas deitam para dormir preocupados com a nossa posição. Algo aconteceu hoje quando este selo foi revelado. Algo aconteceu hoje quando este selo foi revelado. A tal ponto que tive que caminhar fora no pátio, simplesmente caminhar um pouquinho pelo quintal. Isto é certo. Aquilo simplesmente quase tirou o meu fôlego. Vem? Então você fala uma atenção, ó que coisa, uma atenção vem, que coisa, tensão nervosa. Outra coisa, veja, vocês estão descansando exatamente no que eu digo.
Vocês estão descansando exatamente no que eu digo, confiando. Então não tenho direito de errar contra vocês. E Deus me responsabilizará pelo que eu lhes digo. Vê? E então eu devo estar absolutamente certo, quando tudo mais deve estar certo. Veja destas coisas, porque esta é uma hora tremenda em que estamos vivendo. Sim, Senhor. É uma hora em que nós não podemos errar. O irmão Branham disse assim: se você não acerta o alvo a primeira vez, ajuste a mira do rifle. Senão você vai errar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e aí vai ficar só errando. Eu estava pensando a respeito do culto de cura na segunda-feira à noite. Isso não interferia com você, irmão Neville? Ou algo? O irmão Neville disse: de modo algum. De modo algum. Isso não vai atrapalhar o senhor, eu ter o culto de cura divina na segunda? De maneira alguma. Ele é um amigo para mim, eu afirmo. O irmão Neville é um amigo para mim, eu afirmo. O tabernáculo agora construído, possui suas salas para a escola dominical. Possui suas salas para a escola dominical. Vou repetir. Parágrafo 26. O tabernáculo agora construído possui suas salas para a escola dominical. Mamão Branas, a escola dominical não vem diretamente do púlpito com o pastor? Ele está dizendo, possui as suas salas para escolas dominical. E tudo está pronto, em ordem aqui. E alguns de vocês que são dos arredores aqui, arredor de Jeffersonville, que deseja vir à igreja, vocês têm um agradável apreço, é um lugar para vir. Salas no plural, salas para a escola dominical. Não é uma sala, é salas. Dá a entender que ele tinha um determinado movimento para um público, para determinado público. E ele tinha as salas divididas com professores, dando escola dominical. Agora você como professor, uma escola, você não vai dar aula para aluno de primeira série junto com aluno de oitava série. Certo? Cada um tem a sua sala, cada um tem o seu professor, cada um tem a sua doutrina, cada um tem a sua matéria. O irmão diz, como que eu vou ensinar álgebra para quem não aprendeu nem o ABC ainda? E às vezes nós damos escolas dominicais para um público místico,
Pessoas da primeira série à faculdade. Tudo misturado, tudo junto. E é por isso que uns compreendem e outros não. Uns pegam e outros não. Uns acatam e outros não. Bons professores, olha só, bons professores. E o irmão Neville aqui, para a classe dos adultos. Bons professores para dar aula, escola dominical para os iniciantes. Irmão Neville aqui para a classe dos adultos. É um verdadeiro pastor. Eu não digo isso para colocar um buquê sobre ele, mas eu preferiria dar a ele uma pequena rosa agora do que uma coroa de flores depois que ele partir. Eu prefiro ser seu amigo, seu companheiro, prefiro te dar um presente agora do que levar um buquê de flores lá na sua cova no cemitério. O irmão Neville, eu conheço desde que eu era apenas um rapaz. Agora ele não mudou, nem um pouquinho. Ele continua, Omar Neville, exatamente como ele sempre foi. E às vezes nós mudamos conforme a estação. Nós mudamos. Nós não temos uma constância. Hoje eu penso algo, amanhã eu penso outro. Hoje eu ajo de uma forma, amanhã eu ajo de outra forma. Hoje eu falo algo, amanhã eu falo outro. E eu recordo, visitando, ele teve até mesmo o suficiente graça para me convidar ao seu púlpito, quando ele era um pregador metodista, aqui embaixo na cidade. Nós tínhamos uma boa congregação ali embaixo, em Cleviston. E eu acho que chama Wattsbeck Park, a igreja metodista da Avenida Amazon. Eu acho que foi ali que ele teve de ter encontrado ali embaixo. Irmão Neville, ali embaixo, por quê? Ele era um homem, justo, honesto, sincero e cristão. Em 1965, 3 meses antes do profeta partir, antes de Deus recolher ele estava em cima de um púlpito das Assembleias de Deus, pregando. 1965. Hoje nós não aceitamos pregador da mesma mensagem, que crê no mesmo irmão Branham, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como nós, subir no nosso púlpito. Se chega na nossa igreja, nem sequer nós anunciamos que aquela pessoa, aquele ministro está no nosso meio.
E eu voltei e disse para a igreja aqui, eu disse, aquele é um homem, é um dos homens mais educados, e num desses dias eu vou batizá-lo no nome do Senhor Jesus. Isto aconteceu. Ora, ele vai fazer uma visita na igreja do irmão Neville. O irmão Neville o convida para subir ao púlpito. Cede ele a incumbência de trazer a mensagem, pregar a mensagem. E ele disse, o homem é tão educado, tão fino, que um dia eu vou batizar ele no nome do Senhor Jesus Cristo. Um pastor metodista. E lá na frente está o irmão Branham batizando aquele pastor metodista em nome do Senhor Jesus Cristo. E foi o seu pastor até o fim da vida. Aqui está ele. E agora ele é meu companheiro, bem ao meu lado. É um homem muito responsável, honesto. Ele sempre esteve do meu lado, como simplesmente tão perto quanto ele poderia estar. Seja o que for que eu diga, ele simplesmente fica ao meu lado. E se apoia ali. Mesmo no princípio, quando ele chegou, ele não compreendia a mensagem. Ele ouvia, mas não compreendia. Mas mesmo assim ele ficou quieto, docilmente quieto. Então, mas ele cria nela. Ele não compreendia, mas cria nela. E ele permaneceu corretamente com ela. Isso é honra. Isso é respeito. Isso é respeito a um irmão como esse. Eu não conseguiria falar o suficiente dele. E agora o Senhor o abençoe. O Senhor o abençoe. Correto. Nós temos que observar o homem, ver as suas qualidades e as suas fraquezas, apoiar ele mesmo nas suas fraquezas e abraçá-lo nas suas qualidades. Se é algo que você não está 100% de acordo, não esparrame para ninguém. Chame ele ao seu escritório. O que é um pecado muito grande. Toda a igreja deveria ter um escritório aonde o pastor leva alguém para uma confissão, para uma seita, para uma conferência. Quando não temos isto, é melhor colocar os problemas no jornal e divulgar para o mundo inteiro, porque dentro de pouco tempo todo mundo está sabendo. Agora um pequeno resumo da noite passada, no cumprimento do 5º selo. Não iremos voltar lá atrás nesta noite. Voltaremos apenas o suficiente para apanharmos o 5º selo. Agora descobrimos que havia o anticristo que cavalgava e estava envolto com 3 poderes. Cavalgava e estava envolto com 3 poderes. Tudo se resume em um só. Tudo se resumia em um só poder. E cavalgava o cavalo amarelo. E ajuntou esses 3 poderes num só e cavalgava sobre o cavalo amarelo. Morte. Das profundezas do abismo para a perdição, de onde ele veio,
E então descobrimos que quando ele ajuntou aqueles 3 cavalos, branco, preto e vermelho, e reproduziu a cor amarela e montou nela, ali era o fim dele. Ele estava voltando para o seu estado, para a sua comarca, que era o inferno, no cavalo amarelo. As escrituras dizem: vindo o inimigo com uma torrente, o Espírito de Deus arvorará sua bandeira contra ele. E vimos isto perfeitamente, vindicado na palavra, ontem à noite, pois ali havia 4 bestas, que correspondia às 4 vezes que este cavalo cavalgou. Cada corrente que se levantava, o Espírito do Senhor levantava a sua bandeira. Ele saiu no cavalo branco, o Espírito do Senhor levantou a primeira bandeira. Ele trocou de cavalo, foi para o cavalo negro, Deus levantou a sua bandeira. Ele saiu do cavalo negro e foi para o cavalo vermelho, Deus levantou a sua terceira bandeira. E ele cavalgou um cavalo diferente cada vez. Um cavalo branco, e então um cavalo vermelho, e um cavalo preto, e então um cavalo amarelo. E encontramos aquelas cores, e o que eram elas, e o que elas faziam. Então tomamos isto de volta nas eras da igreja, e foi isso exatamente que foi feito perfeitamente. Portanto, veja você, quando a palavra de Deus se harmoniza, isso significa que ela está correta. Veja você, sim, eu creio que tudo que se encaixa com a palavra de Deus é sempre amém, vê? Agora, como a pessoa diz que eles tiveram uma visão e conta o que ela foi, eles estão certos que foi o Senhor quem a deu, porque veio com grande poder. Bem, tudo bem com a visão, tudo bem com a visão, mas se ela não estiver de acordo com a palavra e foi contrária à palavra, ela não está correta. Se você tem uma visão e ela não está correta com a palavra, esta visão é falsa. Agora, pode ser que eles estejam presentes, alguns irmãos e irmãs mormons, que tinham o prazer de sentar na igreja e ouvir ele pregar, mesmo sendo mormons. E pode ser que alguns deles obtenham esta fita. Agora, eu não quero dizer que algumas das melhores pessoas que você poderia encontrar seriam o povo mormon. Uma das melhores pessoas que você poderia encontrar seria o povo mormon, educado, manso, tranquilo, respeitoso, embora não tendo a revelação da palavra. Uma classe muito boa de pessoas. E então o seu profeta, Joseph Smith,
que o povo metodista matou aqui em Illinois, em suas viagens. E então aquele bom homem, e a visão, eu não duvido de modo algum que ele teve uma visão, a visão. Eu creio que ele era um homem sincero, porém, a visão que ele teve estava contrária às Escrituras. Olha o que o profeta está dizendo. Um povo bom, um homem bom, o profeta deles, José Smith. Uma visão maravilhosa que ele teve, mas não encaixava com as Escrituras. E por causa dos seus ensinamentos, por causa da sua visão, ele foi assassinado pelos metodistas. Por que Caim matou Abel? Porque Abel tinha uma visão e Caim tinha outra. Por que Judas matou Jesus? Porque Jesus tinha uma visão, Judas tinha outra. Por que Isaú perseguia Jacó? Porque Isaú tinha uma visão, Jacó tinha outra. O espírito não morre, o homem morre, mas o espírito não. E se ele era assassino lá no princípio, ele continuará assassino até a noiva subir. Não muda. Portanto, eles tiveram que fazer a Babilônia, eles tiveram que fazer a Bíblia Mormon para justificá-la, Foi aí que eles escreveram a sua própria Bíblia, desconectada com a Bíblia cristã, para justificar as visões de José Smith. Ela está aqui para mim. E esta é a razão, apenas a palavra, é isto, vê? Certa vez chegou aqui um ministro que veio de uma religião de fora, e eu vi na rua com uma passeando por ali, de carro, com a qual não era, com uma mulher, uma dama, e eles vieram para uma reunião. E eu descobri que eles dirigiam durante 2 ou 3 dias, só ele e ela. Não era parente. E eles viajaram 2, 3 dias de carro para ir ver o irmão Branham. Somente os dois, ele e ela. Na reunião para virem para a reunião, juntos. E a mulher havia se casado 3 ou 4 diferentes vezes. E esse ministro entrou na sala de espera do hotel onde eu estava e correu e apertou minha mão, e eu apertei a sua mão, me levantei e conversei com ele. Eu lhe perguntei, disse: quando você estiver livre, o Branham falou para ele, quando você estiver livre, eu poderia falar com você no meu quarto só por um momento? Eu poderia falar com você no meu quarto a sós, só por um momento? Hoje está tão difícil de um crente procurar um pastor, o seu pastor, para fazer uma confissão, fazer um conselho, acertar alguma coisa, porque ele sabe que quando ele sair do escritório, no próximo culto, toda a igreja está sabendo o que ele foi tratar com o pastor no escritório.
é uma lástima, é uma vergonha, é uma estupidez sem tamanho. E ele diz, com certeza, irmão Branco. E eu levei até o quarto e eu disse ao ministro, eu disse, reverendo, senhor, você é um estrangeiro nesta região. E eu disse, porém, esta senhora realmente tem um nome conhecido. O irmão Brana nunca tinha visto os dois, mas o irmão Brana sabia quem ela era e quem ele era, porque o anjo não deixava nada passar encoberto diante dele. Eu disse, e você vem de tal lugar, desceu a este tal e tal lugar. O irmão Brana foi descrevendo para ele toda a viagem que eles fizeram, onde eles paravam, onde eles embarcavam, onde eles abasteciam, onde eles comiam, onde eles dormiam. O irmão Brana foi descrevendo tudo para ele. Ele disse, sim, senhor. E eu disse, você não tem medo de que você... Eu não estou duvidando de você, mas você não acha que isso vai refletir na sua reputação como um ministro? Você não acha que deveria dar um exemplo melhor do que esse? O ministro tem que ter exemplo de ministro. Um ministro que não dá exemplo de ministro não merece ser chamado de ministro. E ele diz, aquela senhora é uma santa, irmão Brana. Olha o que o irmão Brana responde para ele no parágrafo 43 do 6º selo. E eu disse, eu não duvido disso, mas eu disse, mas irmão, o problema é que nem todos que olham são santos. Não, irmão Brana, não, eu não estou questionando, eu não estou dizendo que ela não é santa, mas nem todos que veem você andando com ela sabem que ela é uma santa. Que coisa! Veja, eles estão olhando no que você está fazendo. Olha, as pessoas estão olhando no que nós estamos fazendo. E eu disse, eu acho que é melhor você ter cuidado. Isso é apenas de um irmão para o outro, ok? Não estou te corrigindo, não estou bravo com você. Isso é apenas uma conversa de um irmão para outro irmão. E ele disse, eu disse, a senhora já se casou umas 4 ou 5 vezes. E as pessoas conhecem a reputação dela. As pessoas conhecem o comportamento dela. E ele disse, sim, eu sei. Disse, você sabe. Eu disse, você não ensina isso na sua igreja. Ensina, irmão? Você não ensina isso na sua igreja. Você ensina, irmão? Então disse, não. Mas disse, você sabe, eu tive uma visão sobre isso. Agora ele veio querendo justificar para o irmão Brana, porque ele estava 3 dias na rodovia, viajando com uma mulher, só os dois sozinhos, que não era a mulher dele, e uma mulher de vida falada. Aí ele falou, não, irmão Brana, eu tive uma visão. Eu disse, bem, isso é ótimo. Eu disse, ele disse, você sabe, você se importa? Disse, eu creio que eu poderia endireitar um pouquinho o seu ensinamento a respeito disso. E eu disse, tudo bem. E eu disse, eu ficaria contente em saber disso, Senhor. Ele disse, bem, disse, você sabe, nesta visão,
Ele disse: eu estava dormindo. E eu disse: sim, eu vi. Então que aquilo era um sonho, vê? E ele disse: minha esposa, disse, ela tinha vivido com outros homens. Ele disse: e me traiu. Ele disse: então ela chegou para mim e ela me disse: ó, querido, me perdoe. Disse: eu sinto muito por ter feito aquilo. Eu serei fiel de agora em diante. Ele disse: naturalmente eu a amo tanto que eu simplesmente a perdoo. Diz: tudo bem. Ele disse: então. Eu disse: sua visão foi uma doçura, irmão. A sua visão foi uma doçura, mas estava fora do caminho aqui. Eu disse isso. Isto está errado. Veja, você não deveria fazer isso. Então isto, vem. Mas quando você vê a Escritura se encaixando com a Escritura, formando uma continuidade constante, onde se junta as Escrituras, onde essa Escritura para essa outra, aqui vem e se encaixa. Retrata todo o quadro. Quando você pega a sua visão, eu pego a minha visão, nós pegamos as nossas visões e as comparamos com as Escrituras, e ela encaixa Escritura por Escritura, realmente Deus está no quadro. Mas se não, Deus não está no quadro. Não importa o que façamos. Deus abençoe, shalom a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação. Deus abençoe, irmã Vera, lá em São Carlos. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. E a todos vocês que nos acompanham, que nos ouvem e que nos dá a honra de ter vocês na nossa companhia, na nossa programação, Deus recompensa cada um. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe pastor Luiz Carlos lá no Rio de Janeiro, auxiliar do pastor Marcelo. Deus abençoe meu amigo, companheiro, pastor Ivanildo, irmã Cíntia, e todos vocês aí de Presidente Prudente, ministro Zé Carlos e todos os jovens aí de Presidente Prudente, irmão Sivaldo, a todos vocês. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe meu amigo João Ramos. Deus abençoe, irmão João Ramos. Você, irmã Vera Floriano, tem sido pontual nas minhas programações. Deus continue abençoando você. Irmão João Filho, lá em Guararema, São Paulo. Deus abençoe, irmão João. Dá um abraço para o pastor João aí. Maria da Graça Gonçalves, minha irmã, lá em Nova Odessa, São Paulo. Deus abençoe, minha querida. Um abraço para o meu cunhado aí, Benei, e os filhos aí, né? Que não são mais crianças. Deus continua abençoando a cada um. Deus abençoe Edilson Gabriela, Silvaldo, Beto, lá em Presidente Prudente. Deus abençoe a todos vocês, irmã Francisca Pinheiro, lá no Nordeste. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo cubra os corações de cada um de vocês. Shalom, até a nossa próxima programação.